No alto de uma montanha na Bulgária, existe um prédio que parece ter pousado errado. De longe, ele não parece uma igreja, não parece um palácio, não parece uma estação. Parece uma nave, um disco enorme de concreto, preso a uma torre alta, sozinho no frio, cercado por vento, neblina e montanhas. Quando a câmera se aproxima, a sensação fica ainda mais estranha. A construção parece futurista e morta ao mesmo tempo, como se o futuro de alguém tivesse sido abandonado antes de envelhecer direito. Esse é Buzludzan. E a pergunta mais fácil seria: por que alguém construiu uma nave no topo da montanha? Mas a pergunta certa é mais difícil. O que uma sociedade faz quando um prédio impressionante representa um passado que muita gente prefere não celebrar? Buzludzan não é uma nave, não é uma base secreta, não é uma ruína de ficção científica. É o monumento casa do Partido Comunista Búlgaro, inaugurado em 1981 no Pico Buzludzan. Ele foi construído para ser um símbolo monumental do regime comunista da Bulgária, uma casa cerimonial de ideologia, poder, memória oficial e propaganda. E depois das mudanças políticas de 1989 foi abandonado. O que sobra hoje é uma das imagens mais estranhas da Europa. Um monumento que nasceu para parecer eterno, mas virou uma ruína em poucas décadas. Essa contradição é o coração do episódio. Buzludzan foi pensado para dominar a paisagem. Agora, a paisagem domina Buzludzan. O vento entra, a neve pesa, a água infiltra, o concreto racha, os mosaicos se desfazem. A torre observa um país que mudou de ideia sobre aquilo que ela deveria significar. Antes de falar do prédio, precisamos falar do lugar. O Pico Buzludzan tem importância simbólica na história búlgara. A região está ligada a memórias de luta, política e identidade nacional. Em 1891, uma reunião socialista ocorreu ali, associada à formação do movimento que mais tarde seria ligado à tradição comunista búlgara. Por isso, o regime escolheu o pico como palco de uma narrativa: transformar uma montanha histórica em altar ideológico. Essa escolha é essencial. Monumentos não são colocados em lugares neutros. Eles escolhem paisagens para emprestar significado. Uma montanha dá altura, dá distância, dá sensação de destino, dá a impressão de que uma ideia está acima da vida comum. Buzludzan foi construído para ser visto não apenas como edifício, mas como afirmação. Você não chegava ali por acaso. Subia. Enfrentava estrada, frio, vento, altitude. A própria aproximação fazia parte do ritual. Quando o monumento aparecia, a arquitetura dizia: aqui está algo maior que você. Essa é a lógica de muitos regimes quando constroem monumentos: escala, simetria, altura, materiais pesados, murais, cerimônia. Tudo trabalhando para fazer uma ideia parecer inevitável. No caso de Buzludzan, a forma era radical. Um volume circular semelhante a um disco, com uma torre marcada por estrelas vermelhas. O interior foi decorado com mosaicos monumentais, figuras ideológicas, cenas históricas e símbolos do partido. Era arquitetura como teatro político. E isso precisa ser contado sem ingenuidade, porque é possível admirar a força visual de uma construção sem comprar a mensagem que ela carregava. Também é possível criticar a ideologia sem fingir que a arquitetura não tem valor. Esse é o dilema. Se você olha apenas como propaganda, talvez queira deixar ruir. Se olha apenas como arquitetura, talvez esqueça a dor que ela representa. Se olha apenas como ruína bonita, transforma história em cenário para foto. Se olha apenas como ferida política, perde a chance de estudar como o poder se constrói em concreto. Buzludzan exige uma leitura mais madura. Ele não pede adoração. Também não deveria ser reduzido à piada de nave comunista. Ele é uma peça de história material, um arquivo de concreto. Uma pergunta no alto da montanha. A construção foi inaugurada em agosto de 1981, no período final do regime comunista búlgaro. Era um projeto caro, ambicioso, tecnicamente complexo e altamente simbólico. O prédio celebrava uma narrativa oficial do partido e pretendia transformar ideologia em experiência espacial. Essa transformação de ideologia em espaço é uma das partes mais interessantes do monumento, porque propaganda não existe apenas em cartaz. Ela pode existir em escala. Pode existir na distância que você precisa percorrer para chegar. Pode existir no vento que torna o lugar mais dramático. Pode existir na sensação de estar pequeno diante de uma forma enorme. Pode existir no eco de um salão circular. Pode existir em mosaicos que cercam o visitante por todos os lados. Quando um prédio é construído para convencer, cada decisão vira linguagem. A montanha diz grandeza, o disco diz futuro, a torre diz direção, os mosaicos dizem narrativa, a altura diz poder, o isolamento diz destino. Nada ali é inocente. Por isso, chamar Buzludzan de estranho é correto, mas insuficiente. Ele é estranho porque foi desenhado para ser estranho, para interromper a paisagem, para não parecer uma casa comum.
para não parecer apenas uma sala de reuniões, para parecer a materialização de uma ideia que queria ser histórica, científica, moderna e inevitável ao mesmo tempo. Essa ambição ajuda a explicar por que a forma parece tão futurista. O regime não queria apenas lembrar o passado socialista de 1891. Queria mostrar que esse passado levava a um futuro. O monumento era, ao mesmo tempo, memória e promessa. O problema é que promessas políticas envelhecem. E quando envelhecem dentro de concreto, deixam objetos difíceis para trás. Imagine entrar no salão principal quando ele ainda estava inteiro. O círculo do espaço, a cúpula, os mosaicos, a luz controlada, a sensação de cerimônia, a torre do lado de fora, a montanha ao redor. O visitante não estava apenas vendo imagens, estava sendo colocado dentro de uma coreografia política. A arquitetura faz isso. Ela organiza corpo e emoção. Ela decide para onde olhamos. Ela diz quando nos sentimos pequenos. Ela cria silêncio ou reverência. Ela transforma uma ideia em temperatura, escala, eco e caminho. Buzludza foi desenhado para isso, para fazer a ideologia parecer ambiente. O interior tinha mosaicos monumentais que ocupavam milhares de metros quadrados. Muitos retratavam figuras, símbolos, trabalhadores, história e iconografia política. Havia uma cúpula, um salão circular, superfícies pensadas para envolver quem entrava. A decoração não era simples acabamento, era parte central da mensagem. Um mosaico não se comporta como um pôster, ele é feito de pequenas peças, demanda trabalho, demanda tempo, demanda coordenação. E quando cobre uma parede inteira, parece carregar um tipo de permanência. Cada fragmento pequeno ajuda a construir uma imagem grande. Isso combina muito com a lógica de um regime que queria apresentar unidade, destino coletivo e história oficial. Mas depois do abandono, essa mesma técnica virou vulnerabilidade visual. Peças caem, imagens se quebram, rostos perdem parte do contorno, símbolos ficam incompletos, a água entra entre materiais, o que antes mostrava ordem começa a mostrar falha. Essa mudança é visualmente poderosa porque transforma a mensagem sem precisar escrever nada. O mosaico danificado não diz a mesma coisa que dizia inteiro. A ruína interfere na propaganda, ela rasga a certeza. Ela mostra que o tempo também edita imagens. Na etapa visual, essa ideia precisa aparecer com cuidado. Não copiando rostos ou figuras políticas específicas, mas usando fragmentos, tecelas, paredes danificadas, luz fria, poeira e placas editoriais para explicar que a ruína mudou a leitura do interior. Mas em 1989, o ambiente político mudou. Com o fim do regime comunista na Bulgária, o monumento perdeu sua função oficial. O novo Estado democrático não tinha interesse em manter, financiar ou celebrar o símbolo mais visível de uma ideologia recém-abandonada. O prédio foi fechado, saqueado, deixado ao clima, ao vandalismo e ao esquecimento prático. Em poucos anos, aquilo que deveria durar como legado começou a desmanchar. Esse é um dos aspectos mais fortes da história, a velocidade da queda simbólica. Algumas ruínas levam séculos para se tornarem ruínas. Buzludza levou uma geração. O prédio foi inaugurado em 1981, abandonado depois de 1989. E em poucas décadas virou ícone mundial de arquitetura abandonada. Essa rapidez muda nossa sensação de tempo. Não estamos olhando para uma ruína antiga coberta por mistério arqueológico. Estamos olhando para um futuro político recente que fracassou rápido demais para virar passado distante. E é por isso que o prédio incomoda. Ele está velho, mas não é antigo o suficiente para ser confortável. Ele está abandonado, mas ainda carrega memória viva. Ele é bonito para fotógrafos, mas pesado para quem viveu sob o regime. Ele é patrimônio arquitetônico, mas também propaganda. Ele é ruína, mas não é neutro. Depois do abandono, Buzludza virou destino de exploradores urbanos, fotógrafos, curiosos e viajantes atraídos por lugares esquecidos. O problema é que a estética da ruína pode seduzir demais. Uma janela quebrada fica bonita na foto. Um mosaico caindo parece dramático. Uma sala vazia com neve entrando parece cena de cinema. Mas cada imagem bonita também pode esconder a pergunta ética. Estamos olhando para a memória ou consumindo decadência como espetáculo? Esse cuidado é importante para a etapa visual do nosso vídeo. Não basta fazer Buzludza parecer legal, ele precisa parecer complexo. Frio, sim. Estranho, sim. Monumental, sim. Mas também ambíguo, porque o prédio não é só forma, é conflito. Nos últimos anos, projetos de conservação e pesquisa passaram a tentar estabilizar partes do monumento e discutir um futuro possível para ele. A Buzludza Project Foundation e parceiros internacionais defendem uma abordagem de preservação e interpretação. A ideia não é simplesmente reconstruir o monumento como glória do passado, mas impedir que ele desapareça sem reflexão. Essa distinção é vital. Preservar não é glorificar, interpretar não é desculpar, estudar não é celebrar.
Um país pode proteger um edifício difícil justamente para explicar por que ele é difícil. Se tudo que incomoda for demolido ou deixado cair, as próximas gerações herdam menos evidência material. Se tudo for restaurado sem contexto, a memória vira propaganda reciclada. O desafio é criar uma terceira via, manter o objeto, mas mudar a leitura. Buzluza então vira um laboratório de memória, não apenas de arquitetura, de memória, como conservar mosaicos ideológicos sem reativar culto, como abrir um espaço ao público sem transformá-lo em parque de nostalgia, como ensinar história de regime autoritário sem apagar a qualidade técnica de artistas, arquitetos e trabalhadores, como aceitar que uma construção pode ser valiosa e problemática ao mesmo tempo. Essas perguntas são muito melhores que parece uma nave, olha que estranho, porque a forma de nave é só a porta de entrada. O verdadeiro tema é o que acontece depois que entramos. O abandono também conta uma história sobre dinheiro e poder. Enquanto o regime existia, havia razão política para financiar, manter e proteger o monumento. Quando o regime caiu, a razão desapareceu. Sem função, sem consenso e sem manutenção, até um prédio enorme começa a perder para água, gelo e vento. Concreto parece forte, mas concreto abandonado é vulnerável. Mosaico parece eterno, mas mosaico sem telhado vira vítima de infiltração. Uma torre parece dominar a paisagem, mas se ninguém cuida, ela também envelhece. A ruína não é apenas destruição natural. É uma escolha social repetida todos os anos. Não reparar, não financiar, não decidir, não interpretar. Deixar ruir também é uma decisão, e às vezes é a decisão mais fácil, porque permite evitar o debate. Só que a ausência de decisão também custa caro. Quando um prédio desse tamanho fica exposto, cada inverno trabalha. Neve acumula, gelo abre frestas, vento arranca partes, água infiltra. O ciclo de congelar e descongelar amplia danos. O metal oxida. O concreto sofre, os mosaicos perdem suporte. O interior, que dependia de cobertura e controle, passa a receber clima de montanha. Ruína não é um estado fixo, é um processo. Todo ano muda alguma coisa. Uma peça que hoje está presa pode cair amanhã. Uma infiltração pequena pode virar colapso local. Um buraco no teto pode virar dano em cadeia. E quando o dano passa de certo ponto, a preservação deixa de ser difícil e passa a ser quase impossível. Esse é o argumento dos conservadores. Não é preciso decidir o uso final perfeito antes de impedir a perda irreversível. Primeiro, estabilizar. Primeiro, proteger. Primeiro, documentar. Depois, discutir interpretação, acesso e programa. Mas do outro lado existe uma pergunta legítima. Por que gastar recursos em um símbolo de um regime autoritário quando há tantas necessidades presentes? Essa tensão é real. Não dá para responder com frase bonita. Preservação sempre disputa dinheiro, atenção e sentido. Um monumento como Buzluza não é uma ponte essencial, nem uma escola, nem um hospital. É um objeto histórico problemático. Para defendê-lo, é preciso explicar o que a sociedade ganha ao manter uma evidência incômoda. E a melhor resposta talvez seja esta: não se preserva Buzluza para agradecer ao regime. Preserva-se para estudar como regimes constroem símbolos, como sociedades abandonam símbolos e como a memória muda quando o poder cai. Essa resposta não convence todo mundo, mas é uma resposta adulta. Mas Buzluza é grande demais para desaparecer discretamente. Ele fica lá, no alto, lembrando que o passado não se dissolve só porque a política mudou. Esse é o poder dos edifícios. Eles sobrevivem aos discursos que os criaram. Às vezes sobrevivem inteiros, às vezes sobrevivem quebrados, mas continuam ocupando espaço físico. E enquanto ocupam espaço, exigem posição. O que fazemos com você? Te restauramos, te abandonamos, te transformamos em museu, te deixamos como ruína estabilizada, te apagamos, te estudamos, te evitamos? Buzluza não responde. Ele força a pergunta. Essa pergunta também toca um tema maior, o destino da arquitetura de regimes autoritários. Em muitos países, edifícios associados a ditaduras, impérios, guerras ou ideologias violentas continuam de pé. Alguns são demolidos, alguns são ressignificados. Alguns viram museus, alguns viram ruínas, alguns viram atrações turísticas desconectadas da dor original. Não existe resposta fácil, porque cada caso tem contexto, vítimas, memória, uso, cidade, comunidade, custo e risco de glorificação. Buzluza é particularmente forte porque sua forma parece quase real. Ela atrai antes de explicar. A pessoa chega pela estética e só depois descobre que a estética tinha função política. Isso torna o edifício perigoso e útil ao mesmo tempo. Perigoso, porque a forma pode hipnotizar. Útil, porque a forma pode atrair pessoas para aprender uma história que talvez ignorassem. O papel da direção é usar a curiosidade visual como porta, não como fuga. No vídeo, a primeira imagem deve ser a nave, a segunda deve ser a correção, a terceira, o símbolo, a quarta, o abandono, a quinta, o dilema.
E o fechamento deve deixar claro que a grande pergunta não é se Buzluza é bonito ou feio. A pergunta é: o que a beleza de uma construção faz quando a mensagem dela envelhece mal? Esse é um tema muito humano, porque pessoas também vivem isso com objetos, ruas, nomes, monumentos, fotos, lembranças familiares e histórias nacionais. Nem tudo que existe no passado merece celebração. Mas nem tudo que não merece celebração deve sumir sem explicação. Às vezes, precisamos manter algo justamente para dizer: isto aconteceu, isto foi poderoso, isto seduziu, isto caiu, isto precisa ser entendido. Existe também uma diferença entre restaurar e conservar. Restaurar poderia sugerir devolver o monumento à aparência gloriosa original, como se o objetivo fosse recriar a experiência cerimonial de 1981. Para muita gente, isso seria inaceitável ou perigoso. Conservar pode ser outra coisa. Pode significar estabilizar a estrutura, proteger mosaicos remanescentes, permitir visita segura, criar interpretação crítica, explicar quem construiu, por que para quem, com que custo e sob qual regime, mostrar a ruína como ruína, não como vitória. Esse caminho é mais complexo, mas também mais interessante. Um centro de interpretação bem feito poderia dizer ao visitante: você está entrando em um símbolo poderoso, mas não em um templo. Você está entrando em uma evidência. Olhe para a arquitetura, mas também olhe para a política. Olhe para os mosaicos, mas também para quem a narrativa excluía. Olhe para o abandono, mas também para a sociedade que precisou decidir o que fazer depois. Essa é a diferença entre nostalgia e história. Nostalgia quer sentir sem perguntar demais. História quer perguntar mesmo quando sentir é desconfortável. Buzludzia precisa de história, não de nostalgia. Também não precisa de apagamento fácil, porque apagar pode dar uma sensação de pureza, mas não ensina como a sedução visual funcionava. Um regime que constrói monumentos gigantes entende que imagens têm poder. Se a gente remove todas as imagens difíceis sem interpretá-las, perde uma ferramenta para entender esse poder. É por isso que o vídeo deve evitar dois erros. O primeiro erro é glamorizar a ruína como estética vazia. O segundo é tratar a preservação como perdão. Entre esses extremos existe um caminho de leitura crítica. Buzludzia é um desses casos. Um prédio feito para afirmar uma certeza virou um lugar de dúvida. Um monumento de propaganda virou uma pergunta sobre memória. Uma construção de poder virou ruína vulnerável. Uma nave de concreto ficou presa no alto da montanha, sem decolar e sem desaparecer. No arquivo improvável de hoje, a imagem parece ficção científica, um disco abandonado, uma torre, vento e montanha. Mas a história não é sobre aliens, é sobre nós. Sobre como construímos símbolos gigantes para ideias que parecem eternas. Sobre como essas ideias podem cair mais rápido que o concreto. E sobre como, depois da queda, ainda precisamos decidir o que fazer com a carcaça que sobrou. Buzludzia não é só uma nave abandonada. É um passado pousado no alto da montanha. E até hoje, ninguém conseguiu decidir completamente se ele deve ser salvo, esquecido ou transformado em aviso.